tudo bem? Eu sou a Tamires, sou professora de português e estamos aqui no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre os fogos que ocorreu na Austrália e no Amazonas no ano de 2019 e na Austrália principalmente no início do ano de 2020. Então lembrando que essas aulas, elas estão disponíveis aqui, nós já estamos na nossa 18ª aula, né, aula 18, e temos as outras aqui no canal. Se inscrevam, curtam, comentem. Essas aulas é sempre muito importante que vocês interajam conosco, porque senão a gente não sabe como é que vocês estão, aprendendo. Esse material ele está disponível também junto com um material complementar que é um auxílio extra, porque como nós estamos aqui, só nesse momento, então não posso ver vocês, não posso escutar, é bem importante também que vocês façam as outras atividades para que tenham um ensino muito mais completo, certo? Então fiquem aqui conosco, comentem, vão tirando suas dúvidas, e também é muito legal que vocês possam ficar interagindo com outras pessoas, com outras pessoas que estão na mesma situação que vocês, aprendendo português, e possam interagir, quem sabe marcar encontros e treinar o português juntos, certo? Então, falando sobre essa temática, que é um assunto da atualidade bem importante aqui para o cenário, não somente o brasileiro, mas também em questão nível mundial, é bem importante que a gente converse. Essa aula e as próximas 3 aulas que vão vir, nós vamos estar focando na habilidade de produção oral. O que isso significa? Nas últimas 6 aulas, nós estávamos focando na habilidade de compreensão oral. Então, qual era o objetivo, O objetivo era que, através de vídeos, vocês conseguissem escutar outras pessoas falando, que não somente eu, que não somente os lugares onde vocês estão acostumados, mas que pudessem ver vídeos, vissem documentário, enfim, outros vídeos, ou escutassem outras formas de utilizar a língua portuguesa para treinar o ouvido de vocês e assim a compreensão oral. E nessas aulas agora que nós estamos gravando, esse combinho de 4 aulas, é para treinar a produção oral. Só que como nós não estamos em uma sala de aula, não tem como eu ficar ali escutando vocês e a gente ficar participando assim dessa interação. Então o objetivo é que aqui eu mostre algumas perguntinhas, alguns temas que são interessantes de ter um domínio e saber como assim comentar também em português, para que vocês possam conversar com outros colegas que estão na mesma situação que vocês, ou até em outras situações, como o CELPE-BRAS, que eu já tinha mencionado em uma das aulas iniciais, e a gente vai ter uma aula sobre o CELPE-BRAS na sequência, assim, numa das próximas aulas, logo mais, sobre o exame, que é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa. Super importante para entrar no nível superior, algumas empresas pedem, enfim. É a única prova de proficiência que atesta que vocês têm conhecimento de português brasileiro, e é uma prova diferente. Então é muito interessante, muito importante que vocês tenham esse contato com outras temáticas e que esse ensino seja assim, de uma forma mais dinâmica e descontraída, que não seja apenas vou abrir a gramática e ver o que tem, porque não é assim que funciona, tá? Então, nossos objetivos: desenvolver a habilidade de produção oral, discutir sobre a temática dos fogos na Amazônia e na Austrália, e reconhecer partes essenciais da estrutura da oração, que talvez vocês não conheçam por esse nome, mas vocês sabem do que eu estou falando, tá? Então, para iniciar esse nosso estudo, vamos começar com algumas perguntinhas que seria muito interessante se vocês assistissem a essa aula ou levassem essas perguntas para algum momento que vocês estejam com outros colegas que não falam português como língua materna, para assim vocês treinarem, enfim, ver se o colega tem dúvidas, se vocês têm dúvidas em como falar isso de uma forma mais espontânea, assim. Então, a primeira pergunta, para esse início de conversa: onde você mora no Brasil? Se vocês moram no Brasil. Se vocês não moram no Brasil, onde vocês moram agora no mundo, Você conhece a Amazônia? Você sabe qual é a importância da Amazônia para o planeta? Qual a gravidade do incêndio na floresta? Como foi a repercussão da queimada em seu país de origem? Então, o incêndio na Amazônia foi um assunto assim que
nos percorreu assim o ano inteiro do ano passado, porque realmente é um tema muito preocupante para a nossa saúde, para a saúde do planeta. Então, como é que foi a repercussão? Como é que chegou isso no país de vocês? Ou não foi comentado? Como é que foi comentado? Porque a floresta amazônica, ela não pertence apenas ao Brasil, né? Ela não está apenas no Brasil, mas ela também tem as suas partes em outros países vizinhos aqui. Então, como é que foi? Tu é de algum país vizinho aqui? Como é que aconteceu esse acontecimento, né? Esse ocorrido? Todo mundo ficou preocupado? Não ficaram? Como foi essa repercussão? Comentem aí, e seria muito interessante se vocês pudessem conversar com alguém sobre. Uma dica, também podem falar com brasileiros sobre, seria muito interessante. Então, vamos ler um textinho, porque como aconteceu no início do ano de 2020, esse boom das notícias do incêndio na Austrália também, muitas redes sociais estavam comparando os dois casos de incêndio nessas florestas, mas não é exatamente a mesma coisa. Então a gente vai ler esse textinho, um trecho dele, na íntegra, vai estar no material complementar, para ter mais assunto também para essa conversa, certo? Então, esse texto, ele foi tirado do site do G1, e vocês têm o link no material complementar, e aqui também, se vocês botarem isso no Google, vocês vão encontrar. Incêndios na Austrália e na Amazônia. Entenda as diferenças na devastação. O clima seco, o vento e as altas temperaturas elevam os riscos de focos de incêndio na Austrália, que podem começar com faíscas de diversas atividades humanas. Na Amazônia, as chamas são provocadas pelo homem para limpar áreas desmatadas e ocupar terras públicas. Então essa é a chamada do texto, né? Nós temos aqui esse título da notícia e aqui nós temos, então, essa prévia do que vai ser dito, né? Vamos ver agora na tela grande. Os incêndios na Austrália já atingiram mais de 6,3 milhões de hectares, matando ao menos 25 pessoas e 408 milhões de animais. No Brasil, os incêndios na Amazônia chamaram a atenção em 2019, com ápice em agosto. Mas, de acordo com especialistas, os focos registrados na Austrália são diferentes daqueles que ocorreram na floresta amazônica. Na Austrália, a vegetação, que é seca, fica mais suscetível às altas temperaturas da região, que chegam a atingir marcas superiores a 40 graus. O tempo seco, com pouca chuva, e os fortes ventos ajudam a espalhar as chamas, que podem começar com qualquer faísca produzida por atividades humanas ou naturais. Como a vegetação é adaptada a esse tipo de ocorrência, ela se recupera após o incêndio. O problema neste ano é a extensão da devastação. Já na Amazônia, que é floresta úmida, os incêndios com maiores proporções não têm origem natural. Eles são provocados pela ação do homem e estão ligados ao desmatamento, que busca limpar a área derrubada para tomar posse de terras públicas. Especialistas afirmam que a devastação da Amazônia causa impacto até no derretimento do gelo nos Andes e no regime de chuvas do Brasil. A floresta leva anos para se recompor e a perda de biodiversidade é maior. Então, voltando aqui para mim, né? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam como é que funciona na Austrália? Como é que é a vegetação da Austrália em comparação à vegetação da floresta amazônica? Isso é uma coisa nova para vocês? É um conhecimento novo? Até onde estão aí os conhecimentos de geografia de vocês? Então, lembrando, vão comentando, vão aí conversando, pensando sobre isso. Se vocês estivessem numa situação de, por exemplo, uma prova oral, que vocês têm que responder assim, o que vocês acham sobre as queimadas na Amazônia e na Austrália, e fazer uma comparação, como vocês responderiam? Então, vamos pensando nisso. Temos aqui, então, mais um trecho da matéria, que diz: a gente está comparando um ecossistema dependente do fogo com outro que é sensível ao fogo. A Austrália é dominada por tipos de vegetação, florestas e savanas que necessitam do fogo para rebrotar. Na Amazônia, o ecossistema é vulnerável ao fogo. Existem trabalhos que mostram a mortalidade de 40% das árvores após incêndios, mesmo os que não são tão intensos. O impacto na biodiversidade é enorme, afirma Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM, em entrevista ao G1.
Então, aqui nós vemos que tem mais um trecho, né, que é uma fala, por isso que está entre essas aspas, que é esse sinal, né, que inicia e termina aqui a fala e depois diz quem disse, né, que é a Anne Alencar. Então, ela faz esse esclarecimento sobre essa comparação que foi feita de forma equivocada, principalmente nas redes sociais, mas ao mesmo tempo que teve essa comparação, em muitas páginas das redes sociais também foi evidenciado assim que não era para fazer uma comparação, porque isso não era nem cabível, não tinha nem como botar na balança para ser a mesma coisa. Então nós temos esse embasamento. Agora nós vamos para uma outra parte que também está no texto do G1, na notícia, só que vamos ver se vocês lembram de algumas informações que foram dadas aqui nesse trechinho do texto, que é em relação à Austrália e à Amazônia. Por exemplo, em relação à vegetação da Austrália e da Amazônia, o que uma tem e o que a outra não tem? Como são essas vegetações? Em relação ao clima, como é que é o clima da Austrália? Como é que é o clima da Amazônia? O fogo, como ele começou? Foi de forma humana ou foi de forma natural? Recuperação, é uma recuperação fácil, difícil, longo prazo ou curto, né? Esse é o tempo de recuperação, seria longo ou curto, como? Caules das árvores, os caules, caso alguém não saiba, caule é aquele corpinho da árvore, que não são as plantas, né? Mas é aquilo que tem a madeira mesmo. Então, o que vocês acham? Deem uma pausa aí, pensem qual é a resposta correta para preencher essa tabela. Respondido, vamos ver aqui então. Essas respostas estão no texto, né? Foi adaptado, como está aqui, do site do G1. Então, lá tem a tabela completa e aqui foi só uma tentativa para ver se vocês lembravam e se vocês estiverem fazendo isso com colegas, para vocês irem conversando, né? Lembrem sempre que vocês podem pausar o vídeo e voltar e ir fazendo assim essa dinâmica. Então, a vegetação da Austrália é floresta e savana, na Amazônia é floresta tropical, o clima na Austrália é quente e seco, na Amazônia é quente e úmido. O fogo na Austrália começou de forma natural e na Amazônia foi antrópico, que significa provocado pelo homem. Recuperação é rápida na Austrália e aqui na Amazônia é lenta. Caules das árvores na Austrália são grossos e na Amazônia são finos. Então, todas essas informações indicam como essas duas situações não podem ser comparadas e levadas ao mesmo nível, como se fossem a mesma coisa, porque para início de conversa, né? Uma floresta já está mais propensa a ter essa situação de queimada e ela já se prepara para isso. A outra não tem esse preparo. Então, a perda de biodiversidade, de muitas coisas é enorme e isso a gente vai vendo agora ao longo dos tempos, porque, enfim, a Amazônia ela é responsável por uma boa parte do nosso oxigênio do planeta, né? Não apenas do Brasil. Então, é um assunto bem sério que merece a nossa atenção e o nosso conhecimento. Então, respondam. Qual a diferença entre um e outro nas palavras de vocês? Se alguém perguntasse agora, qual é a diferença entre o incêndio na Amazônia e o incêndio aqui na Austrália? Qual é a diferença de um e de outro? Então, respondam, conversem. Caso vocês não saibam, vão atrás de mais informações também. Então, gente, agora a parte mais gramatical, que é essa estrutura da oração. Como a gente já está na nossa 18ª aula, já tivemos várias aulas que vocês já viram, enfim, diversos textos de português, já viram vários conteúdos também gramaticais, mas a gente não teve ainda uma pausa para a gente falar sobre frase, sobre oração, qual é a ordem do que a gente diz no português. E isso, então, foi destinado para esse momento agora, depois que vocês já tentaram aí escrever, já foram vendo, já foram percebendo, já sabem usar. Eu acredito muito nisso, que vocês já sabem usar. Mas a gente vai recapitular algumas coisinhas. Então, quando fala a estrutura da oração, significa isso aqui, oração, que é quando a gente tem uma frase que tem verbo. Lembram dos verbos? Então, se uma frase tem verbo, é uma oração. Qual é a diferença de uma oração para uma frase? Uma frase pode não ter verbo e pode ser apenas uma palavra. Por exemplo, socorro.
Ou cuidado é uma frase também, não tem verbo, enfim, mas tem um sentido que se eu falar, você vai entender, qualquer pessoa vai entender. E isso é uma frase. Então, quando temos, né, essas informações que têm sentido. E uma oração é quando for ser uma frase e tiver um verbo. Então, vamos pegar aqui essa pergunta, por exemplo. Onde você mora no Brasil? Resposta: eu moro na região sul. Então, nós temos aqui o onde, que eu só quis chamar a atenção para vocês lembrarem dos pronomes interrogativos, como quem, como. E aqui nós temos o onde, que sempre se refere a lugar. Então, é o pronome e aqui tem a resposta. O eu, lembram do eu, um pronome pessoal, que indica sujeito. O moro é o verbo. E aqui nós temos o complemento dessa informação do verbo, que o que significa? Temos aqui, eu moro. Se eu respondo, eu moro, ou a pessoa já sabe onde eu moro, ou vai ficar assim, ah, tu mora, mas tu mora onde? Porque precisa dessa resposta. E essa resposta é esse complemento aqui, na região sul, que tem aqui no exemplo. Então, nós temos essas informações. Com essas informações, alguém já entende o que a gente está dizendo, certo? Se eu não tivesse aqui, ficaria incompleto, mas, né, ainda daria para tentar perguntar coisas. Vamos aqui então entender quais são os elementos essenciais da oração. Ou seja, aqueles termos que precisam ter para que a pessoa entenda, que outra pessoa entenda, que a gente faça sentido. Então, temos o sujeito e o predicado. Sujeito e predicado são termos essenciais de quando a gente quer ter uma oração, que é a frase com verbo. Então, o sujeito é aquilo ou aquele de quem se fala. O predicado inicia com o verbo e é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, certo? Então, aqui temos, eu moro na região sul. Eu é o sujeito, predicado, moro na região sul. Com essa informação, a gente já tem um elemento essencial e já temos uma frase, né, completa. Então, é o que a gente precisa quando for falar alguma coisa em português, sujeito e predicado. Outras coisas vão aparecendo e a gente vai estudando nas próximas aulas aos pouquinhos. Então, nós temos a ordem direta e a ordem inversa. A ordem direta é quando o sujeito vem antes do predicado, ou seja, vem antes do verbo. Por exemplo, as crianças estudam entusiasmadas. As crianças é o sujeito, estudam é o verbo, entusiasmadas, então é esse adjetivo, né, essa caracterização. A ordem inversa, quando o sujeito vem depois do predicado. Exemplo, estudam entusiasmadas as crianças. Posso falar das duas formas? Posso falar das duas formas. As pessoas vão entender? Sim, as pessoas vão entender. O que acontece? A gente é ensinado a falar sempre na ordem direta, mas às vezes também pode acontecer da forma inversa. Só tem que saber o que é cada coisa, né? Que por mais que seja a ordem inversa, continua sendo português e continua estando correto. Então, agora é o momento que a gente vai treinar mais exercícios sobre ordem direta, frase, oração. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso, vamos ler os textos na íntegra no material complementar, certo? Lembrem, vocês podem pegar também o material complementar e conversar com algum amigo, com algum familiar, com alguma criança que esteja também aprendendo português na escola e vocês podem trocar essas informações, certo? Então, vão para o material complementar, comentem aqui também, se vocês quiserem comentar as respostas, os comentários sobre esse assunto, sobre essa temática, comentem aqui, deixem aqui nos comentários que a gente vai acompanhando e vamos todo mundo se falando aqui, certo? Então, bons estudos!